Saudações, queridos alunos, voltando aqui com nossa aula de imperialismo na parte 2, com o segundo caso de imperialismo, primeiro na África, agora começamos na Ásia. Bom, o primeiro caso que nós vamos discorrer é sobre a revolta ou Guerra dos Cipaios, na Índia. Essa região estava sob domínio inglês desde o século XVIII. Os ingleses tinham ali um controle muito ruim, muito rígido, muito feroz sobre a população indiana, de maioria hindu, e também com a forte presença muçulmana. Os indianos tinham ali uma produção de tecidos milenar, uma produção de tecidos artesanais, manufatureiros, e aí os ingleses passam no século XVIII a dominar essa região, estabelecendo regras muito rígidas, por exemplo, de proibição de produção, de não poder mais produzir o que eles produziam antes, como, por exemplo, tecidos. Eles deveriam produzir apenas algodão, vender o algodão às fábricas inglesas e comprar os produtos ingleses. Então, uma série de proibições de fabricar coisas, alimentos, produtos, etc., o que gera fomes recorrentes ali na Índia durante muito tempo. Milhões de pessoas morriam todo ano, vítimas de uma fome feroz provocada pelo imperialismo inglês. E aí, como geralmente você tem revoltas por conta da fome, os ingleses tinham ali um exército de nativos, de indianos, os chamados cipaios, que são esses indivíduos aqui, que geralmente eram utilizados quando era necessário garantir a ordem. Então eram soldados indianos que reprimiam manifestações de indianos. Num determinado momento, ali por volta de 1857, esses cipaios, revoltados por conta da exploração britânica e o desrespeito às suas tradições religiosas, fosse hindu, fosse muçulmana, esses cipaios voltaram suas armas contra os ingleses e promoveram então a morte de alguns ingleses. A reação inglesa foi desproporcional, matando milhares de pessoas de forma muito violenta e estabelecendo ali uma condição política da Índia como parte da coroa britânica. A própria rainha Vitória passa a ser imperatriz da Índia também. Então o domínio britânico se acirra após essa revolta dos cipaios, passa a ser muito mais violento, já era bastante violento, promovendo uma destruição, uma desorganização das atividades produtivas e provocando mortes recorrentes. Ok? Esta é a revolta dos cipaios. Vez por outra, você tem essa reação das populações locais contra essa dominação estrangeira. Na China, nós temos a chamada Guerra do Ópio. Ópio é uma droga, né? é uma substância que era bastante consumida nessa região oriental, tanto por chineses como outros, geralmente muito cara e usada com efeitos assim de divertimento, de lazer, por essa população mais rica, né, que ia para casas de banho, para saunas e que consumia essa droga que provocava efeitos alucinógenos, etc. Bom, era uma tradição chinesa, tá? Mas bastante elitizada. Os ingleses não conseguiram inicialmente abrir o mercado chinês. Os chineses estabeleceram um sistema fechado de um único porto que mantinha contato com o Ocidente, porque a China não queria consumir nada do Ocidente. Produzia o que precisava, então abria apenas um porto para poder vender chá, porcelana, seda aos europeus. Os ingleses, então, descobriram que os chineses tinham esse hábito de consumir ópio, substância fabricada a partir de uma planta chamada de papoula. Bom, os ingleses então passaram a cultivar a papoula e produzir o ópio na Índia e contrabandear esta droga para a China a partir desse porto único. De maneira que, como você vê aqui em algumas imagens, né, os chineses que antes consumiam ópio, mas como eu disse, uma coisa bem elitizada, passam ali com a grande quantidade de ópio vendida pelos ingleses, passam a se viciar e a coisa passa a fugir do controle, né? A população se vicia de um modo geral. O governo chinês então protesta contra os ingleses, proibindo a comercialização do ópio, adotando medidas de fiscalização dos navios que traziam produtos para a China. Inclusive conseguem apreender um grande carregamento de ópio inglês, destroem esse carregamento e aí os ingleses usam esse pretexto
de que os chineses haviam destruído esse carregamento de drogas, veja que absurdo, exigem uma indenização dos chineses, que obviamente não vão pagar, e aí isso é um pretexto para o início de uma guerra entre ingleses e chineses, que vai promover a abertura forçada do mercado chinês. Aqui nós vemos uma imagem, navios de guerra britânicos, né? Navios a vapor, lutando contra navios com velas, etc., navios bem rústicos dos chineses. Então os chineses são derrotados e, como consequência dessa derrota na Guerra do Ópio, eles são obrigados a assinar o que nós vamos chamar de tratados desiguais. Eles são obrigados a assinar um tratado que abre o país para os produtos estrangeiros e para o comércio livre com outras nações estrangeiras. O Tratado de Nanquim abria 5 portos ao livre comércio, não permitia que as mercadorias fossem fiscalizadas pelas alfândegas chinesas e estabelecia que Hong Kong, território que era da China, passasse ao domínio britânico. E assim foi por mais de 150 anos. Né? A Hong Kong voltou à condição de pertencer à China muito recentemente, né? Muito recentemente. Então, essa é uma consequência, né, da Guerra do Ópio, a abertura de portos ao livre comércio pelos europeus. E aí vão chegando vários. Temos ingleses, vão chegando os alemães, vão chegando os franceses, etc. Surgem, então, grupos nacionalistas chineses que vão lutar contra o domínio estrangeiro. Esses grupos nacionalistas não aceitam a presença ocidental, que eles consideram danosa, que eles consideram ruim. Então você vai ter revoltas de grupos nacionalistas, não do Estado, mas de grupos nacionalistas chineses. Uma dessas revoltas, a revolta dos Taiping, duramente reprimida. Note que aqui você vai ter ingleses que não vão conseguir derrotar essa revolta nacionalista chinesa sozinho, né? É muita gente na China, então você tem aí uma coalizão, Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia, tá? Que derrotam então essa revolta nacionalista, impõem mais sanções aos chineses, como a abertura de mais portos. Então a tendência é que você vá derrotando ali a resistência local e estabelecendo mais punições. Uma outra revolta nacionalista é a Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers, um grupo nacionalista também, tá? Punhos fechados, que se revolta contra a presença ocidental. Preconceituosa e muito virulenta. Vi uma vez uma placa de uma foto da época que dizia, isso no estabelecimento na China, uma espécie de clube inglês, que dizia proibida a entrada de cães e de chineses. Veja, isso na China. Então, os chineses não aceitavam a presença ocidental, a cultura ocidental e, sobretudo, o trabalho missionário de católicos e protestantes, porque se tratam de povos que possuem religiões antiguíssimas, né? Como o confucionismo, que é uma filosofia, o hinduísmo, o budismo, etc. Então, há essa resistência à cultura judaico-cristã que é trazida pelos europeus. E aí na Guerra dos Boxers, mais uma derrota desses grupos nacionalistas. Veja que a presença maior agora, Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Japão. Interessante que o Japão passa a ser uma nação imperialista, a gente vai ver como isso aconteceu. Né? Então, como consequência da derrota chinesa na Guerra dos Boxers, mais concessões, mais medidas punitivas são adotadas. Essa imagem extremamente conhecida, vocês já devem ter visto, mostra o imperador chinês desesperado, porque há ali uma divisão, como se fosse uma pizza. Olha que interessante, a pizza é a China, né? E aí esse imperador chinês vê o samurai japonês aqui, ó, vendo qual região vai ocupar. Aqui a Marianne representa a França, aqui o czar da Rússia, e note que o Kaiser alemão olha com muita raiva, segurando a faca com as duas mãos, e a rainha Vitória da Inglaterra olha para ele com a faca também numa postura ameaçadora, o que indica a rivalidade anglo-germânica, que vai ser uma das causas da Primeira Guerra. Então veja que eles estão de maneira alheia, dividindo o território chinês entre eles, e o imperador chinês está ali desesperado, coitado, sem poder fazer nada. Né? Então, aí o que acontece de interessante? Você tem no Japão um caso de eu vou ser imperialista para não ser vítima do imperialismo. Eu vou me ocidentalizar para que eu não seja obrigado a abandonar minha cultura e minha identidade. Eu vou
querer do Ocidente a modernidade, a indústria bélica, a ciência, a tecnologia, que me torne ali num parâmetro igual, né, quando eu tiver de disputar com essas nações alguma questão. Então, o Japão, um país extremamente tradicionalista, como eram as regiões da Ásia, o Japão, até o século XIX, adotara uma política de portas fechadas. Ou seja, não mantinha relações com os países da Europa. E aí, por volta de 1854, os americanos, de uma maneira muito mais direta, mandaram uma esquadra naval para o Japão e ameaçaram bombardear o Japão se eles não abrissem o país ao comércio estrangeiro, ao livre comércio. Então, veja, foi uma forma agressiva, não teve ali o pretexto da guerra do ópio, né? Eu fui direto ali, ou você abre isso aqui, ou eu vou meter bala. E aí, o que era o Japão nessa época? Um país tradicional, que tinha um imperador, mas o imperador tinha apenas um poder simbólico, o imperador era Deus, era divinizado, característica do mundo oriental, mas não tinha poder político. Geralmente o poder político estava nas mãos de um comandante militar que era chamado de shogun. Aqui a gente tem uma imagem do shogun da família Tokugawa, mas isso aí é um fato apenas curioso. O shogun tinha o poder político e tinha o imperador esvaziado de poder. Né? Além disso, esse shogun tinha o apoio de senhores feudais, como a gente chamaria na Europa, que no Japão eram os daímios, eram os donos de terra, eram os senhores feudais, era a elite agrária, que cada elite agrária, cada daímio, tinha o seu próprio exército de samurais, como você vê aí na imagem. Esses samurais, esse Japão feudal, se depara agora com os Estados Unidos, com canhões, com armas de fogo, com tecnologia, ameaçando a soberania deste país. Então, o que vai acontecer? O nosso querido imperador Mutsuhito, que vocês veem aí na imagem, vai liderar aquilo que nós vamos chamar de Meiji, ou era Meiji. Ele é o iluminado. Este é o processo de ocidentalização, de modernização do Japão. Eu quero a tecnologia, a ciência da Europa, do Ocidente, para que eu consiga manter a minha soberania, a minha identidade. Então, o que é que o Mutsuhito faz? Ele pega e lidera um movimento nacionalista que depõe, que afasta o shogun, que tira o shogun do poder. Então, veja, essa revolução que a gente chama de Meiji, ou era Meiji, proporciona a centralização política japonesa em torno do imperador, que, além de Deus, passa a ser o chefe político da nação. E aí o imperador Mutsuhito promove um processo de ocidentalização do Japão, mandando jovens estudar na Europa, concedendo bolsas de estudo, fazendo com que eles aprendessem a ciência, a tecnologia ocidental, como produzir armas de fogo, etc., indústria bélica. E aí todo esse processo de revolução industrial do Japão faz com que ela se converta numa nação imperialista. E aí a gente falou no início da nossa aula anterior, sendo imperialista, precisa de territórios. E aí o foco do imperialismo japonês é justamente a China. A China, ok? Que vai ser de maneira recorrente ocupada em algumas regiões pelos japoneses. Falaremos do Japão durante a Segunda Guerra Mundial lá também. Tá? Então você tem esse processo de ocidentalização do Japão. Bancos, moeda, indústrias, ciência, tecnologia, educação, todo esse processo de ocidentalização visava garantir a manutenção da soberania japonesa, a preservação de sua identidade. E então um país que guarda a tradição com o futuro. Ok? Beleza? Revolução Meiji, show de bola. E, por fim, ali o imperialismo norte-americano, que eu fiquei de abordar agora, né? Que eu acho que faz mais sentido. Né? O imperialismo norte-americano é um imperialismo que se dá ali basicamente na América, depois já se estendendo por outros lugares, mas é importante que a gente destaque, a gente viu a Guerra Civil Americana, que após a Guerra Civil os Estados Unidos se converteram numa nação industrializada, muito industrializada. E aí é inevitável que se torne imperialista. Não é? É importante, já falamos sobre isso em outras aulas, que a primeira manifestação imperialista dos Estados Unidos ocorre em 1823 com a doutrina Monroe.
quando, naquele processo de independência da América Latina, os Estados Unidos, então, anunciam a América dos americanos. A América dos americanos, a Europa dos europeus. Uma ação de força, um recado às nações que estavam organizando ali o Congresso de Viena e que não queriam permitir a independência da América Portuguesa e América Espanhola. Esse é o primeiro gesto imperialista americano aqui na América, de força, de peitar as nações europeias. A partir daí você tem a ideologia do Destino Manifesto na expansão do processo de ocupação do Oeste americano e dos territórios dos índios e dos territórios mexicanos. Bom, no final ali do comecinho, né, do século XIX, o governo dos Estados Unidos, 1901, a partir de 1901, do presidente Theodore Roosevelt, tá? Não confundir com Franklin Delano Roosevelt, que é outro presidente do futuro, né, da crise de 29 e tal, esse é tio daquele. Então, Theodore Roosevelt vai fazer uma releitura, uma interpretação, uma modernização da doutrina Monroe, que vai ser chamado de Corolário Roosevelt. Corolário significa reforço de uma ideologia. Então, você vai pegar a doutrina Monroe, que dizia América para os americanos, e vai dar ali uma nova roupagem. Vai, mais ou menos, justificar, por exemplo, o uso da força, do imperialismo, da intervenção militar, sempre que os interesses americanos estivessem ameaçados. Então, usando esse argumento, esse corolário, esse reforço da ideologia, né, do Roosevelt, do presidente Roosevelt, se desenvolve a ideia do chamado Big Stick, que é fale manso, mas fale com um porrete na mão. Ou seja, toda vez que o interesse americano em alguma região americana, em alguma nação da América Central ou da América do Sul estivesse correndo risco, o interesse comercial, por exemplo, os Estados Unidos então iriam intervir, ocupar militarmente essa região. Nem sempre se usa força militar. Muitas vezes se usa o que se chama de diplomacia do dólar. Você suborna, você compra governos, você compra políticos. A diplomacia do dólar também é uma forma de imperialismo. O uso da diplomacia também, de uma maneira geral, o uso da força e da ameaça. Então, big stick, grande porrete, tá? O uso da força quando necessário, o que justificará intervenções militares americanas em diferentes épocas. Exemplos de imperialismo norte-americano que nós vamos ver com mais detalhes quando a gente falar da América no século XX, em aulas posteriores. A gente tem, por exemplo, o auxílio americano na independência de Cuba. Cuba foi colônia da Espanha e fica ali no quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram militarmente Cuba a se tornar independente numa guerra contra a Espanha. E como recompensa, os Estados Unidos garantiram, por exemplo, Guantánamo, que é parte do território de Cuba, que foi cedido de maneira perpétua aos Estados Unidos, onde hoje você tem uma base militar americana. Até a década de 30, a emenda Platt, que garantia, na Constituição de Cuba, dentro da Constituição de Cuba, legitimava intervenções militares naquele país. Nós temos também, ali nos Estados Unidos, garantiram, após a guerra contra a Espanha, o controle de Porto Rico e das Filipinas como recompensa por ter derrotado a Espanha. Então, note que o imperialismo americano é extremamente danoso para as nações latino-americanas, sobretudo aquelas que formam a América Central, sobretudo essas, né? No século XIX, havia ali uma certa divisão não oficial, América do Sul, influência inglesa, América Central, o México, sobre o domínio imperialista americano. Aí temos o caso também do estímulo à independência do Panamá, em 1903. Panamá pertenceu à Colômbia, havia um movimento separatista que foi estimulado pelos americanos. Quando o Panamá se tornou independente, os Estados Unidos então puderam liderar a construção ali do canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, e os Estados Unidos mantiveram o controle deste canal até muito pouco tempo, quando o canal foi devolvido ali nos idos dos anos 2000 ao Panamá, de fato, né? Então, esse controle dessa região, o estímulo à independência do Panamá com interesse comercial. Também falaremos da Nicarágua, onde teremos várias intervenções militares naquele país. No futuro, nós vamos estudar a Revolução Sandinista.
Bom, aí uma imagem que mostra, né, ironicamente, essa questão da intervenção. Né? A América não é dos americanos? É claro que é, mas vocês são sul-americanos. Né? Aqui a gente tem esse fortalecimento, esse crescimento, essa mudança de rumo, né, dos Estados Unidos ao longo da história. Esse indivíduo aqui é o famoso tio Sam, que simboliza os Estados Unidos. Né? E para finalizar, então, a nossa aula, nós vamos discorrer aqui algumas, de maneira bem objetiva, algumas consequências do neocolonialismo. A desestruturação, a desorganização dos sistemas produtivos da África e da Ásia. Você não vai produzir sua comida, você vai comprar o que eu vendo. Então isso vai gerar fome nesses continentes. Né? Fome endêmica, fome recorrente, uma miséria crônica, as imagens são chocantes e as consequências são vistas até hoje. Submissão econômica das regiões dominadas, né? Ou seja, são essas regiões colonizadas ainda lutam para vencer esse subdesenvolvimento, essa dependência econômica, essa miséria. Agravamento de conflitos regionais, como falamos, por conta das rivalidades étnicas em muitas dessas regiões. Né? E aí o aspecto positivo para eles seria o desenvolvimento de grandes nações industrializadas e grande poderio econômico e bélico. Não é? Essa tensão por territórios e pelo controle de regiões gerará disputas acirradas que transcendem ali o econômico e vão para o espaço militar, bélico, gerando o maior conflito até então bélico, que é a Primeira Guerra Mundial em 1914. Né? Então a decorrência ali do imperialismo, esse conflito terrível, que será a Primeira Guerra Mundial, que nós veremos na próxima aula de História Geral. Aguardo vocês, não percam. Um forte abraço.